Obrigada. Boa tarde a todos e todas, senhores e senhora senadora. Obrigada. Presidente requerente dessa sessão, o senhor Jacques Wagner, Vossa Excelência. Bem, meu nome é Camila Magalhães, eu falo aqui como médica psiquiatra e pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP. Eu conheço as drogas, pois há mais de 25 anos trato usuários de drogas e seus familiares. Assim como nós, do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP, pesquisamos o impacto do uso das substâncias psicoativas na vida do indivíduo e na sociedade, com o intuito de orientarmos as políticas públicas. A minha tese de doutorado ganhou o prêmio de melhor tese no Instituto de Psiquiatria da USP e menção honrosa CAPES, por justamente avaliar quais são os fatores de risco para que as pessoas transitem desde o uso experimental do álcool, transitem para o abuso e depois se tornem dependentes dessa substância. No que tange à PEC, eu discordo veementemente da criminalização da posse e porte de drogas para uso pessoal. Primeiramente, porque o uso de drogas acompanha a história da humanidade, seria utópico um mundo sem drogas. São inúmeras as motivações pelas quais as pessoas fazem uso de drogas, seja lícita ou ilícitas, desde a busca de um alívio para a nossa existência imperfeita, até a redução do estresse, enfrentamento de problemas, relaxamento ou por ter o diagnóstico de abuso e dependência. Em segundo lugar, a questão do uso de drogas é um problema multifatorial, portanto, é inconveniente que o sistema criminal seja utilizado como principal instrumento da política de drogas. Com base na literatura científica, são inúmeros os fatores relacionados ao aparecimento de problemas decorrentes do uso de drogas. Entre eles, por exemplo, o tipo e a qualidade da droga consumida, a quantidade e a frequência consumida, ou seja, quanto maior a quantidade, maior a frequência do uso de determinada substância, mais problemas o indivíduo vai ter. A idade de início, ou seja, quanto antes alguém começa a fazer uso de uma substância, antes ele vai ter dependência e outros problemas. Fatores socioculturais do país também estão envolvidos. Por exemplo, quanto maior a desigualdade social, mais as pessoas terão problemas com o uso de substâncias e dependência, assim como a qualidade da lei que regulamenta o uso. Então, vamos falar que, a exemplo da regulamentação do álcool, que nunca pensamos em criminalizar um indivíduo usuário dessa droga, e que traz mais problemas do que todas as outras somadas, visto que hoje o álcool está associado a mais de 200 tipos de doenças e lesões, nós temos o quê? Uma política que foca nos fatores de risco e regulamenta e tenta impedir o uso e venda para menores, sabendo que esse uso é do acesso de todos. Portanto, a gente tem de definir contexto de uso, alertar sobre os riscos do consumo e bebida e direção, operar máquinas, proibir a publicidade, limitar pontos de venda e alertar sobre os riscos do uso combinado de drogas. É melhor focarmos na diminuição dos riscos a acreditarmos que a criminalização protegeria o usuário de drogas. Em terceiro lugar, a prestigiosa revista The Lancet, na sua edição de novembro do ano passado, reiterou que as evidências científicas que mostram que a criminalização falhou são esmagadoras. Abordagens punitivistas são ineficazes e prejudiciais. Décadas de criminalização não só falharam em desincentivar o consumo de drogas, como também impulsionaram as epidemias globais de HIV e hepatite, além de diminuir a procura de tratamento por medo da discriminação e do estigma. A comissão Johns Hopkins Lancet tem uma comissão, então, para avaliar as políticas de drogas há tempos, sobre política de drogas e saúde, não encontrou provas de que a ameaça de prisão seja um elemento eficaz contra o consumo de drogas. Muito pelo contrário, o encarceramento reduz o acesso aos cuidados. Na prisão, os dependentes de drogas têm maiores riscos de hepatite viral, tuberculose, transmissão do HIV, e há um aumento da população de rua após a liberdade prisional.
Um relatório de 2019 sobre o consumo global de opiáceos, que só aumenta, concluiu que apenas 2 intervenções resultaram no aumento do consumo de opiáceos: o tratamento compulsório e a criminalização do consumo de drogas. Em quarto lugar, a gente fez um projeto da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Faculdade de Direito da USP, em que a gente realizou uma pesquisa sobre o artigo 28 da Lei de Drogas 11.343, dirigida a 40 mil operadores do direito, entre juízes, promotores, defensores e usuários do sistema judiciário das 26 capitais e o Distrito Federal. A nossa pesquisa, que eu coloco à disposição dos senhores, mostrou que as circunstâncias sociais e pessoais em que ocorreram a apreensão foi o critério mais importante para a aplicação da pena, mais importante do que a droga e a quantidade apreendida, o que só aumenta a nossa preocupação quanto ao aumento da criminalização seletiva de pobres e pretos, injustamente e comumente vistos como bandidos no nosso país. Em quinto lugar, no que tange à desigualdade social, o respeitado estudo São Paulo Megacity, do nosso grupo, um estudo que compõe um consórcio mundial do World Mental Health Survey e que usou a mesma metodologia em 27 países, mostrou que o Brasil está entre os países com as maiores taxas de depressão e ansiedade no mundo, sendo que a depressão, ansiedade e dependência de drogas foram mais elevadas nas áreas de maior privação social. O estudo mostrou também que a maior exposição a eventos traumáticos aumentaram em 6 vezes a chance do indivíduo ter dependência de drogas. Para compreender melhor esses índices, nós iniciamos um estudo no distrito de Sapopemba, que é um distrito de alta vulnerabilidade social, com 46 favelas e 50 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Apesar do histórico de Sapopemba de várias lutas e conquistas sociais, o que a gente tem visto frequentemente, e são dados da nossa pesquisa recente, é que o crescente desemprego, a precarização do trabalho remunerado, a insegurança alimentar somente tem piorado os indicadores de saúde mental nas periferias urbanas e, consequentemente, tem havido um aumento da violência e do uso prejudicial entre adultos e jovens. Temos visto melhora nos indicadores de saúde mental a proporcionarmos ações psicossociais e de acolhimento no projeto Gente Precisa de Gente, como mostra a melhor literatura científica. Ou seja, ao invés de culpabilizarmos o indivíduo pelo seu sofrimento emocional e intensificarmos a atual perspectiva patologizante, ele passa a compreender que saúde mental é um fenômeno biopsicossocial. Vale dizer que iniciativas psicossociais como hortas urbanas, a cozinha coletiva, que são promovidas pelos centros comunitários, como o Joilson de Jesus em Sapopemba, têm mostrado efetividade no tratamento dos jovens que fazem uso de droga e na aderência deles no cumprimento das medidas socioeducativas a partir de rodas de conversa sobre saúde mental, sobre drogas, sobre violência e na articulação da rede socioassistencial existente. Esses jovens, são 80% deles, que, em cumprimento de medida, têm problemas graves pelo uso múltiplo de drogas. Eles precisam ser acolhidos, ter uma chance e muito menos criminalizados. Em sexto lugar, os dados do São Paulo Megacity, dessa pesquisa com usuários de maconha, mostrou que 1/4 deles são usuários problemáticos. Então, da amostra total, quem são os usuários problemáticos de maconha? Quais são os fatores de risco para o uso prejudicial dos usuários de maconha? Usar em quantidades elevadas, em elevada quantidade e frequência, começar a usar antes dos 16 anos e fazer uso pesado do álcool, do tabaco e ter uma dependência do álcool. Assim como residir em áreas de elevada privação social, como há muitas no nosso país. Ou seja, a regulamentação precisa se preocupar em evitar o consumo por menores e compreender que o prejuízo está associado a essa dinâmica de uso combinado em contextos de vulnerabilidade. Também precisamos saber que a discriminação por si só não basta. É preciso uma política que promova acolhimento e quebra de estigma, é preciso orientar que a dependência é uma condição de saúde, promover apoio médico, psicológico e social, afastar as pessoas que consomem as drogas do sistema judicial, além de discutirmos os problemas que levam ao consumo de drogas, como situações de moradores de rua, problemas de habitação, problemas de saúde mental, desigualdades sociais e desigualdades raciais. Não podemos culpabilizar o indivíduo por questões que são pertinentes à nossa sociedade. Coloco-me à disposição de Vossa Excelência
para contribuir na construção de uma política de drogas embasada, que considere a complexidade do tema e que promova um modelo regulatório justo para o Brasil e modelo para o mundo. Obrigada.